A paz do Senhor, boa noite, querido irmão, querida irmã, graça e paz, prosperidade, que Deus abençoe, cheio da paz, cheio da bênção, que o Senhor abençoe todos os teus dias, amém, que sua família seja próspera, que tudo que tu fizeres prospere, amém. Vamos começar liberando palavras de bênção, palavras de fé, amém, aleluia. Vamos consagrar esse tempo de oração ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Ebenezer, todos os dias, Ebenezer, porque até aqui nos sustentou o Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada pelo fôlego de vida, obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Senhor, tudo que temos e somos apresentamos a Ti, Senhor. Queremos Te pedir Tua graça, Senhor, Tua sabedoria, Tua unção. Vem com Tua presença, Senhor, nos revela a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, Senhor, ciência, Senhor, e conhecimento de Ti, da Tua, Senhor, da Tua palavra, da Tua vontade. Em nome de Jesus, cobre tudo que temos e somos, Senhor, com sangue do Cordeiro, com sangue de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje a palavra curtinha, mas poderosa, como toda a palavra do Senhor, né? E nós vamos falar hoje acerca do Salmos 1. Nós vamos meditar, nós vamos orar, nós vamos buscar, né? Para ver o que o Senhor quer falar para nossas vidas. E nós vamos começar Salmos 1 até o 3, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus, né? A gente já, tantas vezes a gente ouve falar essa palavra, a gente medita. Mas hoje nós vamos olhar por um outro ângulo, né? O Espírito vem trazendo e a gente vai caminhando por uma nova direção, uma nova revelação. E a palavra do Senhor diz, né? Bem-aventurado, né? Chama de bem-aventurado. E o Senhor, ele vem fazendo comparação. A pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e tem o prazer dele, meditando na palavra do Senhor. Medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Então, ele diz que tudo isso, né? Ele faz uma comparação. Aqui no verso 3 diz assim: Pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, e a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Então faz uma comparação, né? Primeiro ele vai falando que tudo que nós não devemos fazer, tudo que nós devemos fazer. O que nós não devemos fazer, sentar na roda dos escarnecedores, né? Não deter no caminho dos pecadores, não andar nos conselhos do ímpio, e fazer o que é de bom, que é meditar na palavra, de dia e de noite, né? E ele diz tudo isso. Ele compara como uma árvore que ela é plantada junto às fontes de água, né? Ali pertinho da água, ali pertinho do rio, ali pertinho do lago. Então a palavra de Deus diz, né, que é como aquela árvore que foi plantada junto às fontes da água, aos ribeiros de água. E aí depois ele diz, então, ao qual vai dar o seu fruto na estação própria. Quer dizer, que como essa árvore está plantada junto de um ribeiro, ela não precisa esperar que venha a chuva, estação da chuva, estação do sol. Aquele processo que a gente sabe que as plantas passam, né, que é obrigada a ter chuva para poder desenvolver a planta. Então a palavra de Deus diz que essas plantas que estão junto ao ribeiro, elas vão dar frutos na estação própria, que ela vai dar ramos, vai dar frutos, né? Que os raminhos vão ficar fortes, vão ficar saudáveis, né? E que vai realmente, né, render seus frutos. Então a gente medita, né, que a palavra do Senhor, ela é comparada, o salmista comparou, né, que realmente aquela árvore plantada que está ali com as suas raízes, que vão buscar no ribeiro a sua água que precisa, né? Se não tem chuva, se não tem a estação, assim, que seja
para estabilizar as chuvas, para que elas possam beber das fontes de água, né, que venham do céu. Tem as fontes de água da terra. Então elas vão buscar com suas raízes aquela água e ali elas começam a absorver aquela água para a sua planta, para os seus ramos, para o seu desenvolvimento, faz a fotossíntese, né? Recebe do sol, a luz solar, vai transformando dentro dela. Então a palavra de Deus diz que essa árvore ela está plantada junto daquele ribeiro de água. Então ela não vai sofrer seca, ela não vai sofrer danos e ela vai dar frutos, né? Na estação própria, na estação que é dela, porque nós sabemos que cada árvore dá o seu fruto de acordo com a sua espécie. Então, umas vai dar no verão, outra já vai mais para frente, né? Ali já vem o outono, tem aquelas plantas que dão seus frutos no inverno, e o inverno tem que ser rigoroso, né? Então, a palavra de Deus diz que vai dar sim, seus frutos vão vir na estação própria, né? E que as suas folhas elas não vão cair, né? Então, quer dizer que aquela árvore ela vai ser saudável para frutificar, para florescer, para crescer, para multiplicar. Então ela vai ter vida por estar plantada junto daquele ribeiro, né? E aqui é realmente assim, né? A palavra nos remetendo, né? Que as plantinhas somos nós e que as nossas raízes têm que estar no ribeiro do Senhor, buscando lá, né? Da nossa necessidade, da nossa água, de beber, de nós matarmos nossa sede. Então, é algo espiritual, né? Que é para nós realmente estarmos meditando na palavra de Deus, porque aquilo ali é a nossa fonte. Então, foi muito interessante porque essa semana, né, que passou, eu estava no pátio da empresa onde eu trabalho, e lá no cantinho tem um pezinho de mamão e tem outras frutas, né? E eu, assim, passei assim, sabe, quando você tá passando assim, eu fui olhar e de repente eu olhei e tinha um pezinho de mamão e ele carregadinho. Então a gente já via que os que estavam mais tempo, né, maiores, estavam por baixo e ali já vinham os menores e outros, até que lá em cima já vinham outras florzinhas, porque ia dar outros mamão, né? E eu fiquei tão admirada, porque naquele pé eu contei por cima, tinham mais de 10 frutos, e já vinham os pequenininhos, já vinham as flores. E eu disse, meu Deus, quanto fruto nesse pezinho tão pequeno, fiquei tão admirada. E, e eu disse, meu Deus, como é que esse pé vai aguentar tanto mamão? Ainda já está dando flor lá na ponta, tinha mais de 7 flores, né? Já tinha os mamãozinhos pequenininhos, já tinha os maiorzinhos mais embaixo. E naquela hora, né, a voz do Senhor veio sobre a minha vida. Ele vai crescer, ele cresce. E quando eu escutei aquela voz me dizendo que aquele pé, ele ia crescer, ele cresce, veio a palavra do Senhor para mim. Então, para suportar, daí eu parei e fiquei olhando, né? E eu disse, Senhor, como assim? Né? Ele vai crescer, claro que vai crescer. Aí o Senhor disse, muitas vezes, né? O suporte daquela árvore era realmente, ele não ia ter uma raiz muito profunda, mas que ele teria um tamanho, né? Ele teria um comprimento no seu caule para ter espaço para receber todos aqueles frutos que aquela árvore gerou, para ele sustentar, né, até o momento de estar bom para o seu tempo, aquela fruta, aquela árvore iria sustentar aquele fruto. Então eu disse, quando eu perguntei ao Senhor, Senhor, como vai fazer para suportar tudo? Todos esses, né, é um peso e tantos frutos, o Senhor disse, ela vai crescer. E quando eu escutei essa palavra do Senhor, o Senhor começou a me falar tudo isso, né? Que tem que crescer, ela vai ter que ganhar espaço para que outras flores gerem frutos, né? Aqui embaixo já tinha os frutos que já eram grandes, depois os poucos menores, até que chegasse lá em cima, e lá no topo da árvorezinha de mamão, estava lá, né? As florezinhas, cheio de flores. Então, quando o Senhor disse, ela vai crescer, ela tem que crescer para dar espaço, para que seja um ambiente propício
para aqueles frutos, aquelas flores se tornem frutos, senão elas não vão ter um espaço, elas não vão ter uma seiva, elas não vão ter a força da árvore para sustentá-las até que elas sejam geradas em frutos. Então elas apodrecem e ela cai. E quando o Senhor me falou isso, o Senhor me falava acerca de crescimento, que assim também somos nós, né? Que nós temos que ter crescimento para tudo em nossas vidas. Nós não podemos ficar sempre as mesmas pessoas. Nós começamos como uma plantinha, vai dando seus galhinhos, vai dando suas florzinhas, vai dando seus frutos. Então o Senhor falou muito forte comigo, né? A necessidade que nós temos de crescer. Quando nós passamos por fases da nossa vida, onde vai requerer um crescimento, amadurecimento, para que nós possamos receber da parte de Deus tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tudo aquilo que o Senhor já planejou para nossas vidas. Então nós temos que estar preparados. Muitas vezes nós temos que deixar de ser filhos para ser pais. Muitas vezes temos que deixar de ser mãe, né? De ser filhos para ser mães. Quer dizer, houve ali um processo. Foi gerado em nós um processo de crescimento, de amadurecimento, para recebermos o fruto da vida, né? Para gerar pessoas, para cuidar, para zelar, porque senão, né, nós não somos como os animais, né, que tem os seus bichinhos, depois larga os bichinhos por aí, né, um leva, outro leva, não. Nós somos pessoas responsáveis pelos nossos frutos, e os nossos frutos, eles têm que permanecer, porque lá na frente eles vão dar frutos, né, então nós temos que passar por esses processos. Muitas vezes nós temos que passar por processos, né, deixar de ser filhos para ser marido, para ser esposa. Então, é um processo que nós passamos. Então, nós temos que crescer para ser um bom esposo, ser uma boa esposa, né? Para ser um bom filho. Nós vamos deixar de ser aquele filho. Sempre tivemos que crescer. Deixamos as nossas fases de criança, passamos pela adolescência, pela juventude, amadurecemos. Aí nós tivemos que deixar, né? De ser filhos para ser marido, para ser esposa, para ser pai, para ser mãe. Então, são nossos processos naturais. E assim é por todas as áreas da nossa vida, né? É no trabalho, né? É quando nós estamos numa formação, é quando nós queremos galgar um cargo acima, é quando nós queremos adquirir algo. Então, tudo isso são processos que nós passamos de crescimento. Né? Porque nós não ficamos deitados e deixa lá, né? Deixa a coisa acontecer que vai aparecer um carro na porta, deixa acontecer que vai aparecer uma casa aqui, né? Uma chave aqui para mim. A gente sabe que o Senhor promove, né? Isso eu creio que o Senhor promove, de chegar assim, carro nas mãos, casas nas mãos, dinheiro, fartura, tudo isso eu creio. Eu já vivi algumas experiências nessa área, mas realmente nós temos que crescer. Então nós sabemos que nós queremos, mas nós temos que crescer, nós temos que batalhar, nós temos que ir, nós temos que avançar, né? Para nós chegarmos no patamar que nós queremos chegar, onde a gente tem um plano, onde a gente tem um projeto de vida. Também assim é, né? Nas coisas do Senhor, a nível de ministério, a nível de igreja, também é assim, né? Ninguém nasce uma pessoa perfeita, ninguém nasce pronto. Nós passamos pelos processos que nós também vamos crescendo, nossa plantinha vai crescendo, vai alimentando, para que nós possamos dar fruto, né? É interessante porque já são alguns anos, né, que eu tenho assim me envolvido realmente no estudo, na palavra, na busca, e porque eu quero crescer, né? A gente precisa crescer. Então, quando a gente vai para dentro da palavra de Deus, o que é que acontece? A palavra, ela mexe conosco. O Espírito de Deus, ele trabalha com a palavra dentro de nós. E aí nós vamos entendendo muitas coisas que nós não entendíamos. E aí nós vamos amadurecendo para os processos de Deus, né? As plantinhas que estão ali com as suas raizinhas junto aos seus ribeiros, né? De fonte de água que é o Senhor, e que vai crescendo para dar os seus frutos no tempo certo, na hora certa. Isso é por todas as áreas da nossa vida. Então nós temos que crescer em todas as áreas. E nós temos que crescer para dar suporte aos nossos frutos, né? Quem é que vai ter uma profissão firmada se a pessoa não se dedicou, se a pessoa não estudou, né? Tem profissões que exigem muito estudo e tem profissões que exigem muita instrução, né? Então, a gente sabe, a pessoa vai ter que se dedicar para ser um bom profissional, para chegar no patamar que ela quer chegar, para poder dar seu fruto, né? Ser um bom profissional, ser reconhecido. Então, assim é por todas as áreas da nossa vida, nós temos que crescer
para poder sustentar nossos frutos. Nós temos que crescer para poder sustentar a próxima geração que vai gerar frutos, né? Então, quando o Senhor me falou disso, ali o Senhor me falava do crescimento, e me veio tão forte essa palavra, né? Daquela planta que é plantada junto a ribeiros, que não importa se chova ou não chover, ela não vai secar. Ela não vai secar porque ela tem a fonte, e assim somos nós. Então, que nós venhamos sempre, sempre estar com nossas raízes no ribeiro do Senhor, e que nós possamos crescer, que possamos dar nossos frutos na estação certa, que possamos, né, poder estar com as nossas folhas sempre verde, com nossas plantas, né, sempre firmadas, né, na rocha que é o Senhor, na palavra, no Espírito, e realmente, né, crescer para poder sustentar nossos frutos, que certamente virão e virão maravilhosos, docinho da época, né? E que serão realmente, né, os frutos da vez, o fruto do tempo, que tudo vai dar certo, que tudo dá certo, que tudo corra bem, que tudo cresça, que tudo aumente, que tudo amplie. Então, cresçamos nós, vamos crescer, passar pelos nossos processos de crescimento, que nem as plantas, onde a nossa raiz está no ribeiro, nas fontes do Senhor, e onde nossos frutos apontam para o céu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, pedindo ao Senhor que nos dê crescimento, nos dê a graça no crescimento do Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos, posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. Obrigada pela tua palavra, pela instrução do teu Espírito. Sim, Senhor, nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, gera em nós, Senhor, meu Deus, gera em nós, Senhor, tua palavra. Assim como a tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que as árvores plantadas junto a ribeiros, Senhor, junto às fontes de águas, Senhor, elas dão os frutos na estação própria, suas folhas não caem, Senhor, e tudo que fizer prospera. Assim nós declaramos nessa noite, Senhor, vem sobre nossas vidas, Senhor, nos dá o crescimento segundo a tua palavra, segundo o teu entendimento. Senhor, nos leva para junto das tuas fontes, nos alimenta, nos sustenta, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá instrução, nos dá, Senhor meu Deus, uma vida regada, Senhor meu Deus, pelas tuas águas, pela tua palavra e pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, profetizamos sobre nossas vidas, Senhor, que sim, Senhor, cresceremos em Deus, cresceremos com tua graça, com tua força, Senhor meu Deus, ó Deus querido, e declaramos, Senhor, que daremos bom fruto, que seremos sustentados, Senhor, que toda a nossa vida será sustentada pelo Senhor, cresceremos, Senhor, cresceremos na virtude, na graça, no favor, na unção. Senhor, nós vamos crescer, Senhor, e os nossos frutos, Senhor, poderão vir fortes, saudáveis e de tempo. Senhor, onde, Senhor, em todas as estações, Senhor, teremos bons frutos, Senhor, teremos a graça, teremos o favor, teremos sim, Senhor, meu Deus, a graça do Deus poderoso para nos sustentar, ao ponto, Senhor, de nós crescermos, Senhor, e poder gerar, Senhor, flores e frutos maravilhosos para o Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Sustenta-nos, Senhor. Sustenta-nos junto da tua fonte, alimenta nosso ser e viver. Senhor, que possamos ir e dar os bons frutos, Senhor. Que sejamos nós, Senhor, aqueles que vão, Senhor, ser governados, cuidados, Senhor, por ti. Venha a luz, Senhor, meu Deus, o raiar da tua glória, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor, sobre nossos frutos, sobre nossas plantas, sobre nossas folhas, sobre nossos caules. Faz-nos, Senhor, meu Deus, videiras, Senhor, fortes. Faz-nos, Senhor meu Deus, aqueles que vão sustentar os frutos e as folhas das próximas gerações. Em nome de Jesus, Senhor, faz-nos forte, faz-nos, Senhor meu Deus, crescer, Senhor, todos os dias, Senhor, na graça, no conhecimento e no favor do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se tu uma bênção, é tempo de crescer, para que nossos frutos sejam sustentados, amém? Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, se tu uma bênção, cheio da graça do Senhor. Aleluia, Deus te abençoe.